garantir. certo? Porque assim, a minha dúvida seria, como eu peguei por alto a explicação que o senhor deu para o pessoal, Aham, eu preferi ficar quieto, só tentando ouvir, tentando compreender a sua resposta. Vamos lá. É, a gente fez já um esboço falando sobre a Mainô, aham, né? E com isso, a gente a gente montou assim meio bagunçado, mas a gente vai começar a arrumar as, as ideias. uhum. Eu fiz assim uma pequena pesquisa tal, e eu até passei pro meu grupo. Eu falei assim, galera, ó, tá aqui, dê uma olhada e vê o que vocês acham. O que a gente precisa melhorar e o que a gente precisa incluir mais. Ah, Aí ninguém falou nada. o pessoal ainda deve estar lendo. Uhum, Eu mandei isso sábado à noite e tal, aí já viu. Aí bateu aquela bad preguiça, né? aham. Aí é isso. Vamos esperar o pessoal vir, Uhum. esperar mais uns 5 minutinhos, porque a gente marcou 7h30, né? Já são É. 7h38. Então, só para garantir. O pessoal já deve estar começando a entrar. O pessoal falou aqui que tá ligando o computador, tá ligando, tá. Só um minutinho. E como é que estão as coisas na sua casa? Todo mundo tranquilo? Se protegendo do Tá assim, corona? tá assim, graças a Deus, tá todo mundo bem, Todos tá saudáveis? todo mundo saudável, firme e forte na luta, pronto pra outra. É, tem Pode ser jeito. assim, a gente tá levando. Né? Tem que ser, né? Sabe o que é mais engraçado? É. É o seguinte, eu vou voltar ao escritório na quarta-feira. Ah, vai voltar? A gente volta quarta-feira e tal. E é como algumas pessoas estão falando, vai ser até estranho você sair de casa. Você tá tão Uhum. acostumado com estar em casa direto, tal, não sei o quê, fazendo trabalho home office e tal. Eu tinha um pé atrás no home office. Sou, eu sou eu sou franco em dizer que eu tinha um pé atrás com o home office. O Você pessoal aqui está trabalha com pedindo o de que eu mesmo, voltar. Pedro? Eu trabalho como auxiliar administrativo de advogados, né? Ah, sim. Sim, Na área contenciosa. lembrei. Eu recebo muita contratação e tal, e hoje, por exemplo, minha internet caiu. Eu fiquei Uhum. 2 horas lá. Então, Nossa. nessas 2 horas, o que eu fiz? Aproveitei, fui no banco, fui pagar uma conta e voltei, até a internet voltar. Entendi. Então, graças a isso, me atrasou bastante. Uhum. Mas o escritório vai voltar, todo mundo a trabalhar, ou só vai bater o ponto lá e vamos continuar no home office? Não, não, a gente tá home office full Uhum. e, e aí quarta-feira a gente volta ao normal. Mas será que tem um A gente, transporte para isso? Porque reduziram muito o olha, transporte, alguns ônibus dependendo, estão. dependendo onde você morar, tem lugar até que não pode vir para o Rio, se morar em outra Não, cidade, eles estão fechando. Oi? por exemplo, moro em Cascadura, então para Aham. mim é tranquilo. Sim. Porque quando for, eu pego 2 ônibus para ir pro centro, né? Porque assim, meu normal é pegar 2 ônibus Uhum. para ir pro centro. Foi um até Água Santa, de Água Santa eu pego outro para que me deixa no Largo da Carioca. Aí Aham. fica 5 minutos de trabalho. Sim. Porque o que me deixa também, que passa próximo da minha casa, ele me deixa na Presidente Vargas. Eu tenho que andar, subir toda Rio Branco, entendeu? Aham. Então é isso. É. O pessoal já está começando a entrar. Tá. Tô aguardando eles mesmo. Então é isso. Eu tô de boa, tô tranquilo. Tem que Não ver. tô.
se vai dar, porque vamos supor, aí vocês trabalham o dia inteiro. Será que vai ter restaurante aberto para vocês almoçarem? É, a gente leva, meu caso eu levo marmita. Eu Sim, levo comida de casa, mas então nem sempre você vai conseguir, ou outras pessoas não vão conseguir levar comida de casa. sim, isso é Complicado verdade. trabalhar, furar a quarentena dessa forma, né? É porque a gente já está em casa desde o dia 18 de março, Aham, entendeu? Então a gente já está meio que bastante prevenido e tal. E aí até a dona do escritório falou pra gente, a gente vai voltar dia 15. aham, A gente dia 15 e tal, e com isso tudo a gente consegue voltar ao normal, é, entendi. entendeu? Tomara que tudo dê Marlon, certo. Oi, vai Marlon, dar sim. boa noite, tá me escutando? Você chega, Marlon. Opa, agora entrou. Oi, Boa noite. boa noite. Gente, vamos começar a conversar que a gente já está atrasado. Eu queria saber como é que anda o projeto. O que que vocês já fizeram, o que que vocês já pesquisaram, se já marcaram entrevista, se vocês estão com alguma dúvida. Meninos, só tem vocês dois. Um dos dois tem que responder. Pessoal, Olha, então, pode falar, Pedro. É que o Pedro já fez um esboço Aham, como eu tinha sobre. falado, eu fiz um esboço e mandei pra galera pra gente começar a meio que alinhar essas ideias e também destrinchar o que precisa melhorar. E, e é isso. entendi. a, mas a gente não entrou em contato com a empresa ainda não, professor. Tá. Isso é verdade. Eu sugiro que vocês tentem agendar logo, Uhum. porque a gente não sabe como é que tá a agenda do cara, né? Então é É melhor que verdade. vocês entrem em contato, nem que seja, vão marcar semana que vem, né? Marca com antecedência, porque não dá para saber como é que tá a agenda do cara, tá? Aham. Vocês estão trabalhando com a Edupulsos? Não, a Não, Minor, com a Mainor, né? aquela empresa. Sim, sim, Isso, mas não. Assim, o que eu pesquisei por alto, eles fazem, como é que se diz? Nota fiscal para importação e exportação sim, de mercadoria. Eles têm a sede deles é aqui no Rio de Janeiro e eles têm uma filial em São Paulo. sim, isso. E, bom, essa empresa já é desde 2006, no caso, tem 8 anos de empresa Uhum. e é isso. É isso que eu pesquisei. Eles têm, Aham. assim, em torno de 40, 50 funcionários. Assim, eu tô falando por alto, tá, Sim, galera? sim. Se tiver alguma coisa errado, vocês me Não, corrijam, por favor, agora é tá? mais para falar, não precisa falar detalhe agora, porque a gente vai falar isso no dia que vocês forem apresentar. Agora é só para eu ver a que passo anda o projeto. Minha Por isso. sugestão é que vocês assim já comecem, primeiro, já agendam uma entrevista com o cara, né? Uhum. Vocês precisam entender como é que é o clima organizacional, vocês precisam entender como é que é a concorrência deles. Então, isso você Uhum. consegue entender um pouco conversando com um gestor. Então, o que eu estou sugerindo é que vocês já elaborem as perguntas da entrevista, elaborem questionários para passar para os funcionários, e antes de conversar com o gestor ou fazer algum tipo de pedido, antes de fazer a entrevista com Mandar ele, né, me manda que eu dou uma olhada, né, se tiver alguma coisa que eu possa sugerir para melhorar, eu auxilio vocês nesse processo, mas comecem a acelerar isso daí. Não, sim, a gente vai começar a acelerar agora, porque realmente a gente estava meio enrolado com essas coisas Aham. de trabalho no office, etc. Uhum. Entendeu? Realmente tá punk, é muita coisa. Sim. Só tomem cuidado que assim, até uma sugestão e um pedido, né? Foquem um pouco, galera, porque
Eu vi algumas postagens do grupo de vocês e não está muito legal, não. Precisam reforçar aí o estudo da RA, né? Tirar dúvida quando tiverem dúvida, porque o negócio está brabo. Uhum. Eu até comentei já, por exemplo, na aula da matriz Ansoff, eu comentei lá a Ansoff de vocês precisam revisar. A Ansoff tem muitos erros. Então vocês Não, mas aí a gente, precisam estudar a mais. Sofia, a Sofia até refez pra gente a matriz soft Aham. e você gostou, até. A gente já fez, e a Sofia fez lá e você gostou do que ela fez. Eu acho que a única coisa que ficou meio da matriz Ansoff foi um dos quadrantes que eu acho que ficou meio ambíguo. Ou será que foi a estratégia genérica? Deixa eu ver aqui. Teve Eu acho que foi alguma. estratégia Foi genérica. um, Foi co- estratégia eu genérica. Na comentei matriz assim, Ansoff a gente gente, pelo postou amor de dois. Deus, confirma isso daqui porque tá ruim. Deixa eu ver aqui. Eu até cheguei a comentar, se não me engano. Foi. Comentei lá. Foi, gente. Não foi a Ansoff, não. Foi a estratégia genérica. Tá? Dei uma revisada porque o quadro não ficou muito legal, não. Tá? Até porque o enfoque da atividade não era trabalhar uma marca só, e sim o grupo, né? E vocês analisaram só o açaí. Era para estudar o grupo Pão de Açúcar. Tá? Então dei uma revisada lá. Acho que tem alguns erros conceituais também. Então sugiro que vocês revisem o conteúdo, pelo menos a aula lá que eu coloquei para vocês, e refaçam. Tá? E levem um pouco mais a sério o RA, porque estou vendo muita falta de conteúdo do grupo como um todo. Não estou apontando dedos para um para outro, por enquanto estou falando genericamente, porque eu estou vendo que é uma coisa de algumas pessoas do grupo. Entendi. Mas a gente está fazendo aqui como é que se diz? Estamos aqui se esforçando o máximo que a gente pode, né? Que a gente compreende e meio que a gente conversa e fala, ó, é assim, assado, beleza, a gente vai e posta. Talvez assim, pode ser, esse é meu ponto de vista, pode ser que um alinhamento na hora da gente postar que meio que tá dando esses pequenos erros, mas conforme a gente tá eu vejo por mim, porque é um grupo diferente que eu tô trabalhando e tal. E assim, cada dia mais que a gente está interagindo, a gente está meio que colocando as ideias já em ordem, já. A gente já está começando a conversar mais sobre o trabalho. Por exemplo, sábado eu já fiz o esboço, aí eu já mandei para eles analisarem, depois eles vão mandar para a gente, para depois mandar para o senhor Uhum. com já as respostas, com as perguntas que a gente deva fazer. Entendeu? Então a gente já tem mais ou menos uma coisa já elaborando. Então, Pedro, assim, eu sei que você está estudando, mas eu sei que tem gente que não está, até pelo nível de resposta nas questões dos fóruns individuais. Tem muito plágio ainda. Tem gente que está simplesmente procurando uma resposta ou reescrevendo a fala do colega. Ou seja, não está estudando, então não está aprendendo nada. Eu não estou dizendo que é você especificamente, estou dizendo que o grupo tem algumas pessoas que estão fazendo isso. Por isso, eu estou comentando aqui justamente para as pessoas que estiverem fazendo isso pegarem, colocarem a carapaça, né? Perceberem que precisam melhorar, porque dessa forma não vai rolar. Tá? Não é, ninguém precisa me responder, tá? Vocês só precisam pensar nisso que eu estou falando e se esforçar um pouco mais lá nas respostas dos fóruns, porque é por lá que eu vou fazer algumas das avaliações de vocês. Certo. Tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ai, professor, eu nem olho a resposta dos outros, de ninguém, nem do meu grupo, nem de outros alunos. Assim, falando por mim. Mas tem algumas coisas que seria legal você ver, até porque, assim, você aprende com a resposta dos outros e também você Não, eu digo começa a assim, antes ver, de responder. entendi.
Não, depois, óbvio, né? Até porque você pediu pra interagir, né? Sim, Pra participar, que vai até valer ponto de participação. sim. Mas, assim, foi essa primeira semana, assim, a gente parou pra alinhar tudo que a gente tem pra entregar. Está talvez um pouco lento, mas foi mais pra pegar o ritmo mesmo dessas mudanças. Tá. Mas é isso, assim. Desde que você falou de plágio, eu nunca mais fiz isso. Uhum. Assim, o que me preocupa é que, por exemplo, eu vejo uns grupos com entregas excelentes e outros com entrega muito fraca. Assim, vocês estão no sétimo período, galera. Vocês vão se formar no final do ano, né? Porra, agora é a reta final. Não vai dar bobeira agora, né? Repetir sétimo período, pelo amor de Deus, né? É Uhum. verdade. Né? E aí, uma coisa que eu preciso falar com vocês também, em relação aos seminários, eu estava conversando com um grupo anterior, eu fiz de duas formas na turma da manhã já, e todo mundo preferiu que a gente fizesse tipo live, assim. O grupo faz as duplas, né, o trios, fazem o PowerPoint e apresentam ao vivo. Fica mais interessante do que elaborar o PowerPoint comentado, É uma boa. tá? Desculpa, eu não entendi. Pode repetir? A gente, Eu prefiro também. a gente tem os seminários, são as apresentações de vocês sobre os Aham. artigos. Que são em trios, aham. Isso. Inicialmente eu tinha pedido para a gente fazer com PowerPoint narrado. Aham. É o estilo de PowerPoint que eu estou usando com vocês nas aulas. Só que aí na turma da manhã tive experiência de um PowerPoint narrado e de um ao vivo. No PowerPoint narrado a gente não conseguiu a interação legal e no ao vivo a gente conseguiu uma interação melhor. Então sugiro que a gente faça só ao vivo, não faça PowerPoint narrado, que eu acho que vai ficar mais interessante para todo mundo. Ah, beleza. Tá? Que aí a gente até consegue compartilhar a tela por aqui Sim, também, sim, né? sim. E qualquer coisa, se tiver problema de compartilhar a tela aí, eu compartilho por aqui. Então, a gente Beleza. resolve de outras formas. Tá. Seria até, Ok. professor, Diga. desculpa. Seria até melhor, então, o PowerPoint sempre ficar com o senhor, e o senhor coloca na sua tela e a gente vai falando. Pode ser também, né? Pode ser também. Vocês podem me Tem que entregar um enviar. dia antes, né? Sim. Porque aí eu posto lá no portal de vocês, aí todo mundo acessa. Mas vocês podem compartilhar a tela de vocês. E se não me engano, eu tenho alguma opção aqui para colocar. Aí eu tenho que descobrir como é que eu faço. Para fazer com que É um de porque vocês no. seja apresentador. Ah, entendi. Ah, É porque boa. no meu caso eu entro pelo celular. É. Então, Não, se todo Eu mundo também entro for, pelo celular. se todo mundo for pelo celular, aí vocês me falam que aí eu posto, boto na minha tela a apresentação e vocês vão me direcionando. Passa para Não, eu entro pelo computador. Eu sempre Beleza. entro pelo computador. Eu nem tenho a pode entrar pelo mãozinha. computador também, né? Mas. E vocês que sabem, aí vocês decidem durante o processo aí. Tá. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Mas. Não, tudo certo. Tá. Lá naquela primeira caixinha, dentro do ciclo 2 tem lá aulas virtuais, sala de aula virtual, alguma coisa assim o nome. Eu coloquei ali o link do YouTube que eu coloquei as aulas anteriores. Na verdade, eu coloquei uma só, que a segunda eu tive problema no arquivo. Então, a primeira live que a gente fez, eu já coloquei lá no YouTube, já tem o endereço lá no portal de vocês, é só vocês acessarem. Quem quiser, quem faltou e tal, pode ir lá acessar. Nossa reunião aqui também estou gravando, e aí eu vou colocar lá também. Tá. Tá bom? Show. Professor, Diga. não sei se o senhor pode falar, né? Mas tem alguma dica de perguntas que a gente possa fazer para a empresa? Cara, eu acho que seria interessante vocês. Primeiro, eu acho que todos deveriam estudar o site da empresa, para entender o que a Sim. empresa faz. Depois disso, eu acho que vocês têm que ver o que eu estou pedindo lá no projeto e pensar que informações seriam cruciais que o cara desse para vocês. Aí vocês colocam, precisamos saber a quantidade de funcionário, história da empresa, relação funcionário e chefe,
Relação funcionário-funcionário. Entender primeiro o que vocês vão fazer um esboço, né? Antes de fazer efetivamente as perguntas. E aí, quando elaborarem as perguntas, sugiro que vocês usem muito como, o que, quais, e não perguntas que gerem resposta sim ou não. Entendi. Principalmente para entrevista, porque aí você consegue explorar mais assuntos. Às vezes você está esperando que o cara te fale uma frase e ele te fala 10 minutos direto só por causa de uma pergunta que você fez. Aham. E aí é bom que aí você vai tendo mais informações que você nem esperava. Mas aí o que eu estou sugerindo? Elaborem esse questionário, elaborem as perguntas da entrevista, me enviem pelo WhatsApp, que aí eu dou um parecer para vocês. Falo, ó, melhora isso, melhora aquilo, falta isso, falta aquilo, tá? Mas primeiro Beleza. façam esse esboço do que vocês precisam, que tipo de informação vocês precisam, e aí depois vocês elaboram as perguntas. Não precisa ser só uma entrevista com eles. Marca a primeira agora. Talvez depois vocês vão precisar de mais 2, mais 3, sei lá, tá? E aí, assim, não precisa ser uma pessoa só na entrevista. O que eu tinha falado lá, só para confirmar aqui, é que, por exemplo, o Pedro virou representante do grupo. Então, o Pedro entra em contato com o cara para marcar reunião para todo mundo. Sim. Tá? Para, de repente, o cara não receber, sei lá, 4 mensagens de pessoas diferentes do mesmo grupo. Vai ficar confuso para ele. Então, o representante entra em contato para agendar a conversa. Agendou a conversa e todo mundo entra. Tá? Aí eu acho que é melhor, que aí todo mundo tem acesso. Beleza, gente? Mais alguma dúvida, galera? Professor, o Eduardo aqui, o fórum de hoje, ele tem que postar o infográfico da pesquisa qualitativa? Isso. Fazer um infográfico lá pra gente. Tá bom, perfeito. Tá? Se você não quiser fazer no computador, você pode desenhar numa folha de papel, tirar uma foto e postar lá. Entendi. Não tem problema não. Tá bom. Valeu, professor. Falou, gente. Até a próxima, então. Até mais tarde, professor. Tchau. Boa noite. Obrigada, professor. Nada. Professor. Tchau, Boa noite. gente. Boa noite.